Biblioteca Virtual do PCJ. Bíblia Sagrada Novo Testamento Livro, Atos dos Apóstolos. Fonte do áudio, Atos dos Apóstolos filme completo em português. Títulos e subtítulos, Bíblia Sagrada tradução da CNBB. Edição de Carlos Eduardo da Silva. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Meus irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram os saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Meus irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente. Não encontramos nada de errado neste homem. Eles disseram: Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles e ordenou que as tropas descessem e o retirassem do meio deles, à força, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem. Assim como testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam até matarem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos líderes dos judeus e chefes dos sacerdotes, disseram: Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com pretexto de obter informações exatas sobre o caso. Estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo teve conhecimento dessa conspiração. Foi até a fortaleza e contou tudo a Paulo. Ele chamou um dos centuriões e disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem alguma coisa a lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse ao centurião: Paulo, o prisioneiro chamou-me. Pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: Que você tem a me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometa atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de saírem para Cesareia esta noite à hora 3ª.
Providencie montarias para que Paulo seja levado em segurança ao governador Félix. Ele escreveu uma carta assim. Cláudio Lísias, para Sua Excelência, governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus prestes a matá-lo quando, sobrevindo com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado que uma cilada estava sendo preparada contra ele, enviei-o a Vossa Excelência. Ordenei que os acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. E ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes.